Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Araújo, tá? Eu sou arqueólogo, né? Estudo a história e as professoras pediram para eu falar um pouquinho para vocês sobre a história de Conceição dos Ouros. Tá? Conceição dos Ouros não existiu sempre, né, com esse nome, né? Tinha uma época, antes do descobrimento do Brasil, de que aqui nesse lugar onde é a cidade hoje, não tinha uma cidade, mas tinha gente morando, que eram os índios que a gente chama Tupi-Guarani, e um outro grupo de índios que a gente chama G. Né? Esses índios, eles viviam perto do rio aqui, então o rio tinha muito peixe, tinha pesca à vontade, né? E caçavam nas montanhas, era bastante floresta, né? Era pouco lugar desmatado, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns artefatos, objetos, né? Que são vasilhas que os índios faziam de barro, ó. Dá uma olhada só. Você vê, hoje nós estamos no ano de 2021, né? E o Brasil, a gente fala que foi descoberto em 1500, né? Depois da descoberta do Brasil, quando chegaram os europeus, né, os portugueses, eles começavam a caçar os índios, né? Para usar como escravos, né? Para fazer o serviço que eles queriam, né? E aí depois teve uma época em que foi descoberto as minas de ouro aqui em Minas Gerais, né? Então aqui onde é a Conceição dos Ouros hoje, era um lugar que os bandeirantes passavam para ir para as minas, né? Os bandeirantes quem que eram? Eles usavam, chamava bandeirante porque eles usavam uma bandeira, assim, montado no cavalo, uma bandeira e um monte de gente atrás, eram montado em cavalo, em burro, e eles iam pelo meio do mato, pelas picadas, aquelas estradinhas, aberturas no meio do mato, em direção às minas gerais, né, para procurar ouro, pedras preciosas, né? E eles passavam nesse lugar aqui, onde viviam esses índios, que depois, mais tarde, foi chamado de Conceição dos Ouros. Naquela época, começou um nome assim, que era num lugar que era uma curva do rio, né, aqui perto, aqui em Conceição dos Ouros mesmo, que chamava Barra de Ouros. Né? Ficou de Barra de Ouros porque era da época da passagem dos bandeirantes. Né? E depois, mais tarde, né, nos anos de 1800, né, hoje nós estamos em 2021, né, há 200 anos atrás, aí chegaram os fazendeiros, né, o Major Félix da Mota Paz com a sua família, e começaram a organizar fazendas. Né? Vocês já viram falar na Fazenda da Chapada, né, que eram fazendas de escravos. Então eles plantavam nessas fazendas e depois a parte mais importante, a época mais importante dessas fazendas, elas tinham aqueles casarões, né, os porões e os escravos, né, para trabalhar, que eram negros vindos da África e descendentes de negros vindos da África, né, nessa época. E eram as fazendas que produziam café, porque o Brasil era o maior produtor de café do mundo. O café do Brasil era mandado para a Europa, para todos os países. Então observe, eu vou postar e vou mostrar para vocês algumas imagens de casarões de fazendas aqui de Conceição dos Ouros. Aí também nessa época aí de 1800, esses fazendeiros, naquela época, eles gostavam de ter casa na cidade também, né? Então, e como tinha aqueles índios e outros pessoal dos bandeirantes que ficava por aqui, né? Gente que era pobre, que vivia nessa região dos Ouros, o fazendeiro resolveu pegar uma parte dessa terra e doou para a igreja católica. E aí ele construiu
uma igreja, que é a primeira igreja de Conceição dos Ouros, que é uma igreja super antiga, feita de barro, as paredes eram de barro. E na frente da igreja, uma área, uma praça. E em volta dessa praça, os casarões antigos também de porão, que também era da época dos escravos, né? Eles foram demolidos, hoje não existe mais, só fotografia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão ver a fotografia de alguns casarões aqui da cidade de Conceição dos Ouros, né? Então, para formar a cidade, foram feitas essa praça, a igreja, a praça e algumas ruas. Mas não era uma cidade, era chamado de vila. E Conceição dos Ouros era um lugar que pertenceu a Paraisópolis, pertenceu a Pouso Alegre, pertenceu a Camanducaia, né? Foi só nos anos de século XX, 1900, por exemplo, que os Ouros virou uma cidade própria, com prefeito, com vereadores. Foi em 1949 que os Ouros conseguiu essa autonomia. Né? Depois de vários anos, 50, de 20 anos depois, 1970, 80, aí a cidade já estava crescendo e aqueles índios que viviam aqui, os negros das fazendas, eles foram se misturando, né, com os brancos, também foi dando toda uma população. Né? Então, no século XX, esses anos de 1900, em que já era a cidade de Conceição dos Ouros, que ela foi constituída, né, que ela foi formada, aí as casas não eram mais feitas de barro, era de tijolos. Né? E aí foi quando em 1970 vieram as primeiras fábricas para os Ouros. Essas fábricas, a Metagal e outras fábricas grandes, elas foram boas porque elas trouxeram emprego, deram emprego para as pessoas, né? E a cidade começou a crescer. E as pessoas que moravam em alguns bairros aqui, principalmente o bairro da Chácara, que eram pessoas mais simples, tudo, elas tinham as suas casas, e entre uma casa e outra não tinha muro, era cerca de bambu, né, com arame farpado de bambu. Aí como elas começaram a trabalhar nas fábricas, começaram a ganhar mais dinheiro, muitas famílias começaram a construir muros entre as casas, entre uma casa e outra. E na construção desses muros, eles começaram a bater, a encontrar vasos de cerâmica, de barro, da época dos índios, de quando os índios viviam aqui. Né? Então, eu sou arqueólogo, né? A arqueologia estuda esses grupos de pessoas do passado através dos objetos, porque naquela época dos índios não tinha escrita, né? Ninguém sabia escrever, ler, escrever. O que a gente tem de informação sobre eles são os objetos que ficaram. E a maioria dos objetos que os índios faziam e usavam eram feitos de cipó, de madeira, de materiais que com o tempo eles desgastam, eles apodrecem e perdem. Então é difícil, a gente não tem. O que a gente tem que foi achado aqui da época dos índios são esses vasos de cerâmica que eram sepultamento. Sepultar quer dizer enterrar. A pessoa morre, ela é enterrada. Então as pessoas quando morriam um índio, eles enterravam num lugar perto de uma árvore, deixava lá uns anos. Depois eles cavavam de novo, tiravam os ossos e fazia um enterramento, um buraco no chão e montava os ossos dentro dessas vasilhas de barro, com colares, com pena, com tudo, e fazia como se fosse um ritual ali, né? Faziam suas orações, tudo, e enterravam aquela pessoa. São esses enterramentos em que a gente está achando mais ou menos 1 metro de fundura assim, em quase toda a cidade. Né? Porque aqui era tudo um aldeamento de índios. Né? E também a gente acha bastante, são umas machadinhas, machadinho de pedra, sabe? Mão de pilão, machadinha de pedra, que também era da época dos índios. Então eu vou mostrar para vocês, observa aqui umas machadinhas que existem aqui no museu, estão no Museu de Conceição dos Ouros.
Então, voltando, hoje a arqueologia ela é super importante aqui em Conceição dos Ouros. Por quê? Porque se pensava antes que, assim, que não existia nada aqui, que era tudo deserto. E só depois que chegaram os portugueses, os fazendeiros, que eram um homem branco, que aí a cidade foi construída do nada. Mas aí a arqueologia, essas descobertas dessas coisas dos índios, dos vasos, das machadinhas de pedra, né, nesse lugar onde é Conceição dos Ouros, que é considerado um sítio arqueológico, um lugar de arqueologia, ele veio mostrar que não foi bem assim, que não existia cidade, mas já existia um povoamento, existia gente morando aqui antes dos fazendeiros, antes da cidade ser construída e dela estar como ela está hoje. Então isso é importante porque é o patrimônio histórico, quer dizer, para a gente lembrar que lá no avô, bisavô, tataravô da gente, né, eram o quê? Muitos eram índios, eram descendentes de negros, então é a cultura da gente. Cultura quer dizer o jeito de viver. Né? Hoje o jeito de viver, por exemplo, antigamente, nas roças e tal, né? Você deve saber isso aí. Então tinha fogão de lenha, as pessoas andavam a cavalo, né? A pessoa criava galinha, porco, aí matava os animais, fazia e tal. Depois, com o tempo, essas coisas vão mudando. Não tinha nem supermercado antigamente. As pessoas plantavam feijão, plantavam seu arroz, aí trocava um com o outro dos sítios. Hoje não, hoje vai no supermercado e compra, né? Então, escrever, ler e escrever, na época dessas fazendas, os escravos, era pouca gente que tinha. A igreja, os padres sim sabiam, e algumas pessoas chiques, barões, major, coronel, isso aí sabiam escrever. O povo mesmo não sabia, nem tinha ler e escrever. Hoje em dia não, todo mundo tem escola, né? Aprender a ler e escrever é muito mais fácil. Não tinha a comunicação, por exemplo, não tinha celular, né? Mal tinha telefone, o telefone foi surgir depois de 1940, 50, antes disso não tinha telefone, as pessoas tinham que escrever carta, quem sabia ler, aí punha a carta num burro para levar lá para o litoral, para depois trazer de volta, demorava para comunicar, porque tinha que ir a pé, ou tinha que ir a cavalo, né? Depois, final de 1890, 1900, eles trouxeram os trens para o Brasil, porque os trens eram para poder levar o café que era plantado e produzido nas fazendas para o litoral. Lembra que eu falei para poder mandar lá para a Europa, para exportar, né? E depois do trem, aí tinham as estradas, mas elas eram de terra. Né? Depois é que asfaltou as estradas e hoje tem a comunicação. Hoje às vezes a gente não precisa nem ir para os lugares, né? Ainda mais que agora a gente está em pandemia, a gente não está tão isolado assim, não dá para abraçar, né? Mas aí com o celular, com a internet, a gente conversa com os amigos, a gente recebe aula dos professores, a gente fica sabendo das coisas. Então é um mundo diferente. Mas é importante a gente ter essa memória, a gente lembrar e saber como é que era a vida antigamente. Porque muitas coisas legais que a gente tinha, que era nadar no rio, que era subir em árvore, que era fazer coisas que hoje não dá para fazer mais. Porque existe a poluição, existe a mudança de vida. Às vezes a pessoa fica trancada dentro de casa, né, num escritório, e a pessoa não tem liberdade para andar e não conhece as coisas. Então tinha um lado bom dessa vida de antigamente, que era uma vida mais simples e mais próxima da natureza, né? As pessoas tinham muita saúde também, porque comiam produtos mais naturais, né? Verdura, essas coisas que a gente não gosta, né? Mas era mais saúde. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho da história aqui de Conceição dos Ouros, né, que nasceu como um aldeamento de índios, os índios que viviam aqui, depois os tropeiros, os bandeirantes que vieram de passagem, né, com escravos também, em busca das minas de ouro, né, das Minas Gerais, né, depois as fazendas de café, né, depois a cidade foi crescendo, e as fábricas, as indústrias e a arqueologia, né,
que surge há 23 anos atrás, começam a descobrir essas coisas de índio aqui e preservar, né? Guardar, achar legal. Porque antigamente quando o pessoal encontrava caveira de índio, essas coisas nos ouros, eles quebravam, jogavam tudo fora, chamavam o padre para benzer, eles achavam que era coisa de azar. E hoje não, hoje a gente pensa, então a gente guarda essas coisas para a gente poder entender como é que era o modo de vida deles antigamente, tá ok? Então, um abração para vocês aí, boa sorte, tudo de bom.